Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho de quadriláteros, né? E para falar dos quadriláteros, vamos começar pelo trapézio, né? E quais são os elementos de um trapézio, né? Um trapézio é esse aqui, ó, a figura está representada aqui e os ângulos dele. E o trapézio tem 4 lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 2 lados paralelos entre si, 2 não paralelos. Quem são os paralelos? A, D e B, C. E os não paralelos são A, B e D, C. Tá? 4 vértices, ó, 1, 2, 3, 4. 4 ângulos internos cuja soma é igual a 360. Então, alfa mais gama mais sigma mais beta é 360. Tá? Então, são as propriedades do trapézio. Duas diagonais. Então, a gente vai para frente como que a gente calcula essas diagonais. Mas é uma diagonal aqui, opa, e outra aqui. Aí nós temos aqui essa parte nós chamamos de base, né? Basinha e basona, e os lados transversais, que são esse lado aqui e esse lado aqui, ó, tá? E tem também AD é paralela a BC, e os ângulos opostos são suplementares, ou seja, somados dá 180 graus. Quer dizer que alfa e gama dá 180 graus, e alfa e beta também dá 180 graus, tá? Tudo bem? Então, os ângulos opostos, né? Quem são opostos? Alfa e beta, e sigma e gama, tá bom? E aí nós temos também os tipos de trapézio. Nós temos trapézios isósceles, que são os lados que não são paralelos, são congruentes ou iguais, né? Esse lado aqui, ó, tem 2 risquinhos com esse lado aqui. E vale também a soma dos ângulos opostos suplementares, tá? Alfa mais beta, 180 graus, tudo bem? Nós temos o trapézio retângulo, que é um ângulo reto, né? Você tem aqui, ó, formação de ângulos retos. No caso, tem 2 ângulos retos aqui, tudo bem? E também nós temos que L é paralelo a JK aqui, né? Tudo bem? E também vale a propriedade dos ângulos opostos não suplementares. Também temos o trapézio escaleno. Ele não está aqui, mas também tem várias mesmas propriedades, tá bom? Aí nós temos paralelogramos, que são trapézio, né? Pois tem lados paralelos. E apresenta aqui o paralelogramo, né? A figura. E as suas propriedades são as seguintes, né? Eles têm ângulos opostos, são congruentes. O que quer dizer isso? Que os ângulos opostos são de mesma medida. A tem a mesma medida de C e B tem a mesma medida de D, tá? Possui 2 diagonais, que essas aqui, ó, que se cruzam no ponto médio delas, né, que divide, né, ou seja, divide esse lado igual a esse lado aqui, de vermelho, quando elas se cruzam, e divide esse lado de azul com esse lado de azul, tá bom? Então, a gente tem aqui o ponto médio delas, né, o ponto médio de AC e de BD é o que está marcando ali, tá bom? Ó, o que ele vai falar aqui, ó. O ponto médio AM, né, é igual a MC, que é aquilo que a gente falou, né? E BM igual MD, tá bom? Os 2 ângulos internos são suplementares, 2 ângulos internos e consecutivos são suplementares, ou seja, alfa mais beta é 180, tá bom? E nós temos os tipos de paralelogramos, né? Nós temos os retângulos, que são paralelogramos, os losangos, que são paralelogramos, e os quadrados, que são paralelogramos. E também um trapézio, né? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos retângulos. Quem são os retângulos? Os retângulos, eles são paralelogramos, e os paralelogramos são trapézio, portanto, o retângulo também é um trapézio. Tá aqui o retângulo. Então, o retângulo tem lados paralelos, né? AD e BC, AB e DC. As suas diagonais aqui, ó, elas se encontram no ponto médio, tá? O ponto médio das diagonais. O que mais? O ponto M é o ponto médio, que a gente já falou, né? AD é a mesma medida de BC. E AD é paralelo a DC. Foi aquilo que eu estava falando aqui, ó. As diagonais são congruentes, os 4 ângulos são retos. Tá aqui os 4 ângulos retos, tá bom? E aí nós temos o losango, que vale também que todo losango é um paralelogramo e todo paralelogramo é um trapézio, então o losango também é considerado um trapézio, tá? E quais são as propriedades? Eles têm os 4 lados iguais, que são esses lados aqui, ó, AD igual DC igual BC igual BA. As suas diagonais são perpendiculares, olha lá, ó. As diagonais, elas são bissetrizes,
Ó, A é igual a C, o ângulo A é igual ao ângulo C, o ângulo B é igual ao ângulo D, e as diagonais são bissetrizes de A e de C, de B e de D. Então tá aqui, ó, AC é bissetriz do ângulo A e o ângulo C, e BD é bissetriz do ângulo. O que é bissetriz? Que corta o ângulo em duas partes iguais, tá? O ângulo A, que a gente já falou, é igual ao ângulo C, só afirmando aqui, o ângulo B é igual ao ângulo D, tá? E os tamanhos aqui são os quatro lados iguais, tá bom? E as diagonais são perpendiculares, né? Eu já falei antes, tudo bem? E os quatro lados são, a gente chama de congruentes, são os quatro lados iguais, tá bom? E os quadrados? Todo quadrado é um retângulo e um losango, e portanto acaba sendo um paralelogramo, que vai ser um trapézio. E quais são essas propriedades? O quadrado tem os quatro lados iguais, as suas diagonais, elas são perpendiculares, elas fazem bissetriz e os ângulos são ângulos de 90 graus. Então veja que ela tem propriedades do retângulo e do losango. Olha aqui o desenho. Os quatro lados são iguais, igual aqui. Você tem as diagonais são perpendiculares. Você tem que corta no ponto médio, olha lá, ó. As diagonais se cruzam no ponto médio, que é a propriedade do retângulo, e são bissetrizes, tá bom? Então, o resumo da ópera é o seguinte. Você tem que os quadrados são retângulos e losangos, quadrados, retângulos e losangos são paralelogramos, paralelogramos são trapézios, e trapézios são quadriláteros, tá? Então, aqui essa figura resume bem aí os quadriláteros.